Você está no podcast da Secretaria Municipal de Gestão e vai ouvir uma série especial com os finalistas do Prêmio Melhores Práticas de Estágio. Olá, ouvintes! A SEGES está aqui com o André e o Daniel, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, finalistas do Prêmio Melhores Práticas de Estágio, e vamos conhecer mais do seu projeto, reconstruindo a história do mapeamento de áreas de risco no município de São Paulo. Bom, eu me chamo Daniel, eu tenho 23 anos. Atualmente eu faço a licenciatura em Geociências e Educação Ambiental, um curso disponível no Instituto de Geociências da USP. Olá, gente, eu sou o André, eu tenho 29 anos, eu também faço a licenciatura em Geociência e Educação Ambiental. Eu e o Daniel somos da mesma sala, isso aqui é bacana, e a gente está junto lá no estágio da Prefeitura, né, da Secretaria de Segurança Urbana. A gente vai falar sobre um pouquinho do nosso projeto, como que a gente desenvolveu. Nosso estágio é dentro da Divisão de Prevenção, né, da Coordenação Municipal de Defesa Civil aqui da cidade de São Paulo, que fica lotada dentro da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Ótimo! Então, André, Daniel, por favor, então apresente o projeto de vocês, apresente para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, em que vocês se inspiraram para fazer esse projeto e do que se trata. Nosso projeto, ele basicamente, quando a gente entrou no estágio, já era uma demanda já própria do pessoal técnico, né, que já desenvolve os trabalhos dentro da Defesa Civil, né, os geólogos, os geocientistas, também os biólogos que desenvolvem, que eles fazem os mapeamentos atualmente, né, de maneira corriqueira, eles desenvolvem as delimitações das áreas de risco, que a gente consegue observar como produto no GeoSampa, porém existem já outros mapeamentos conveniados anteriormente, né, desde do final da década de 80, que foram realizados, e esses materiais eles se encontravam em formato físico, né, cadernos, DVDs. Então era uma necessidade de transformar esses dados principalmente no ambiente atual de trabalho, né? Na dinâmica atual de trabalho que tem lá no escritório. Esses dados que estavam em cadernos de modo físico, como o Daniel falou, são muito propícios a estrago, a rasgo. Aí pediram para a gente fazer o georreferenciamento dessas áreas, que a gente vai georreferenciar, a gente vai o quê? Colocar esses dados, as coordenadas geográficas de data localização, dentro de um software, que é um software de código aberto, né, que se chama QGIS. Muita gente deve conhecer. Esses dados eles eram antigos, muitos desenhados à mão, as áreas, a delimitação da área, o polígono, né, do local ali da área de risco. A gente teria que passar isso para o software já com imagem de satélite de 2023, 2022, assim, com resolução muito melhor. Então a gente tem essa dificuldade de traduzir um pouco do que era antigo para o atual e tentar saber mais ou menos onde que estava aquela área dentro de uma visão atual, satélite. E a gente com esses dados, né, a gente consegue depois, como trazer para a dinâmica atual de trabalho, trazer isso para o GeoSampa, né, que o GeoSampa, para quem não sabe, é o mapa digital da cidade, né, que todo mundo consegue acessar, tem muitas informações lá, não tem só as áreas de risco, né, e seria muito interessante, além das áreas que os próprios geólogos já... eles fazem os registros lá mensalmente, seria interessante também ter esse registro histórico, né? Também eles poderiam acessar as áreas e ter essa dimensão histórica de uma área, quanto tempo ela foi afetada, ou se uma área foi extinta, ou se uma área ela apareceu quando, né? Foi mapeada nesses levantamentos antigos, feitos desde o final da década de 80. Tanto que o título do nosso trabalho é Reconstruindo a História dos Mapeamentos das Áreas de Risco da cidade de São Paulo. Ou seja, a gente quer trazer essa história do passado que não estava divulgada para o presente atual. Ou seja, dando acesso ao público em geral, esses dados, e também ao pessoal por toda a internet que tem acesso ao sistema, o GeoSampa, né, o site de dados geográficos da cidade. Ali você consegue desenvolver estudos, fazer pesquisas da faculdade. Tanto que uma das dificuldades que a gente teve, pelo menos eu tive, o Daniel pode falar dele, a gente teria que aprender a mexer um pouco nesse programa, nesse software de mapeamento. Eu não sabia, mas o pessoal lá, os servidores ajudaram a gente, deram apoio. Tanto que depois, a gente lá na faculdade teve uma matéria que era de georreferenciamento. A gente já sabia mexer. Tanto que, não é porque não falar, a gente tirou as maiores notas porque a gente dominou o assunto, aí ficou bem mais fácil. Vocês têm citado muito a palavra georreferenciamento, e se fosse para a gente traduzir para uma linguagem leiga, para quem está nos ouvindo agora, como que a gente poderia definir georreferenciamento? Eu já falo como coordenada. Georreferenciamento é você trazer como se fosse o Google Maps pra gente, né? E
e a gente poder colocar dados levando em conta as informações geográficas mesmo, né? Porque a gente tem um parâmetro que a gente chama que é o ambiente SIG, né? Que é o Sistema de Informação Geográfica. É a mesma coisa que você poder desenhar no mapa, né? Digamos que você pega um Google, você consegue desenhar nele e fica registrado ali num dado, né? Porque ele registra cada ponto do seu desenho atrelado com uma informação geográfica, né? Com uma coordenada. Né? E vocês citaram uma palavrinha no título do trabalho de vocês, que é áreas de risco. Por que vocês fizeram essa opção justamente por área de risco? Então a gente tem, como eu falei, né, começou isso no final de 89, mas não à toa, né? A gente teve um acidente lá na favela do Morumbi, não me lembro agora o nome, né, que a gente colocou no nosso projeto, que foi um divisor de águas, né? Então ele sentiu a necessidade de fazer esses levantamentos. E esses levantamentos, eles estão dentro de uma divisão de prevenção, né, que a gente chama, que é um método de prevenção para você conseguir tentar evitar esses desastres e prever onde pode ocorrer e tudo mais. Então, se desenvolveu um método, né, que chama de zoneamento. Então, a gente encontra a área, os técnicos, os geólogos encontram a área, eles avaliam e fazem a delimitação. Eles fazem um desenho mesmo, né? Só que como os materiais são antigos, foi feito em papel. Então você tem nos cadernos feito em papel e tudo mais. Então assim que surgem as áreas de risco, né? As áreas de risco, a gente tem uma área delimitada muito bem certinha, que informa onde fica, se atravessa alguma favela, uma área precarizada, né? Que é o objetivo principal atualmente da Defesa Civil, né? E coloca critérios, né? Para saber o nível de risco que aquele local pode oferecer para a população. Isso, até a nomenclatura mudou, né? Que antigamente usava B1, S1, solapamento, esbarrancamento. Hoje em dia é usado as siglas de R1, R2, R3, R4, né? Risco baixo, médio, alto e muito alto. Fica mais fácil, tanto que o zoneamento também é dividido por cores, onde separam essas áreas de risco. E uma área de risco, por exemplo, pode ter vários setores com riscos diferentes. Isso é interessante no projeto, porque quando a gente vai desenvolvendo, desde os materiais antigos até os novos, a gente vê a mudança de metodologia, a gente vê a mudança de como se enfrenta os dados e também de como se faz o mapeamento. Bem, vocês já fizeram um belo preâmbulo, agora vem uma pergunta que é muito significativa e muito cara para a gente, que é qual a contribuição que o projeto que vocês idealizaram, que vem trabalhando, qual a contribuição desse projeto para fazer dessa cidade uma São Paulo melhor? O lado bom desse nosso projeto é que ele vai ter custo zero para a prefeitura, para a cidade de São Paulo, porque ele já está praticamente feito, apenas aguardando a análise dos técnicos lá da Condec. E o que ele pode contribuir, como eu falei, como é um dado histórico, a relevância para estudos futuros, para você saber como que uma dada população se evolui em certo local, como desenvolve, como as áreas de risco são geridas ao longo do tempo, qual o melhor método para poder se prevenir, mitigar tais ações. Então eu acho que você sabe um pouco do passado, você consegue prever e melhorar uma situação futura de não acontecer. Eu acho que seria isso. Pelo passado a gente consegue deixar o futuro um pouco melhor. É bom ter esses dados palpáveis. Tanto que um trabalho também que a gente está fazendo esses livros que foram já referenciados no sistema, estamos também digitalizando eles em formato PDF de alta qualidade, para também ficar disponível os livros, porque os livros também eles têm descrição das situações das áreas. Sim. E é muito importante também ter essa tem imagens, né? Imagens históricas, né? Eu percebo que tem um quê de história aí no trabalho de vocês. Eu falo isso com uma parte que é cara também, que é a história. Tem isso ou eu estou enganado? Não, tem bastante. Quando a gente pegou esses cadernos, a gente basicamente está olhando para o passado. Que o André falou das dificuldades, né? Como você pega um mapa, que é uma região que estava caracterizada de um jeito, aí você compara com os satélites atuais, né, os mapeamentos, né, com as imagens atuais que a gente tem, e o lugar é totalmente diferente, né? Aí a gente tem que encontrar um jeito ali, baseado no relevo, para conseguir delimitar como era antes, né? Isso é interessante, porque isso demonstra a evolução da cidade, a evolução urbanística e várias outras características, né? E a gente consegue desenvolver também trabalhos em cima disso que pode ser bastante útil para ambientes universitários, principalmente. André, Daniel, nós estamos quase seguindo aqui para o encerramento da nossa conversa e eu gostaria que vocês nos dissessem como o projeto de vocês se relaciona
com sua prática no ambiente de trabalho, né? E quais os conhecimentos que vocês vêm adquirindo tanto na sua formação acadêmica quanto na sua vivência como estagiário hoje. Aliás, é o primeiro estágio de vocês? Sim. Sim. Dentro do nosso projeto político do nosso curso, né, ele fala da questão de defesa civil, que é uma área que a gente consegue desenvolver. E a gente tem disciplinas, né, como o André comentou, que a gente já conseguiu adiantar isso com os estágios, né, foi um ponto positivo, que é a questão justamente de trabalhar com georreferenciamento, né? Então, isso com certeza auxilia muito, a gente trabalha com as questões que a gente vê diametralmente dentro do nosso curso, então a gente observa, a gente analisa mapas, a gente vê as questões ambientais, a gente está todo o tempo se formando dentro do estágio e também observando isso dentro da faculdade, então é uma questão dialética, né, entre esses dois pontos que a gente desenvolve durante esse percurso. A nossa graduação, né, a Geociências, Educação Ambiental, trabalha bastante um pouco das ciências da natureza, a dinâmica da Terra, como que funciona a estrutura do planeta, os fenômenos físicos, químicos. A gente meio que interpreta como que funciona a dinâmica de um solapamento, de um deslizamento, que é o que a Defesa Civil estuda e tenta fazer a prevenção desse tipo de coisa. A gente está meio que nesse meio, entendendo como o processo funciona, para poder saber também explicar como que a dinâmica ali ocorreu, como que o fenômeno erosivo teve ação ali naquela situação. Eu acho que toda essa parte que envolve a ciência da natureza, nosso curso pode falar que está dentro da proposta. E com relação ao relatório técnico, eu sei que é uma parte importante do projeto de vocês. Quais foram as dificuldades para desenvolver o relatório técnico do projeto de vocês? Eu acho que o relatório técnico, eu não sei você, mas uma coisa que a gente sentiu um pouco de falta foi um pouco de referência. Não tinha tantos dados. Referências bibliográficas? Referências bibliográficas sobre reconstrução do passado, dados históricos. Era uma coisa mais para a parte de museu, assim, mas não. Eu acho que a pior parte foi a questão de exemplos, né? Porque foi um dos métodos que foi no guia de projeto que a gente observou, a gente precisa encontrar algum exemplo que já foi feito. Isso. Eu procurei, a gente não conseguiu achar, né? Porque é algo muito específico mesmo, né? Pegar os mapeamentos antigos, é algo que São Paulo já estava na frente de muitos outros municípios por conta da sua grandeza, né? Então é algo difícil de encontrar para conseguir buscar uma bibliografia, uma base para você saber se você fazer um projeto com base em alguns outros exemplos, né? Isso a gente não conseguiu encontrar. Para a gente encerrar, tem algo mais que vocês queiram destacar ou a respeito do projeto de vocês, do trabalho, sobre vocês? Tem algo mais que vocês queiram dizer para a gente finalizar a nossa conversa de hoje? Eu queria agradecer mesmo, assim, porque a oportunidade também do projeto que a gente está podendo desenvolver, porque é bem interessante, a gente não só desenvolve o trabalho dentro da Defesa Civil, mas a gente consegue, dentro do estágio, né, mas a gente consegue também fazer essa relação com o nosso trabalho, pensar o que a gente está fazendo. E agradecer quem ajudou a gente, né, auxiliou a gente, que foi a nossa diretora lá da Divisão de Prevenção, que é a Natália. Agradecer também alguns geólogos que nos auxiliaram, né, a Thaís Trevisani também, que são ótimos profissionais que estão lá justamente lutando, né. Nossa supervisora também, que é a Daiane Curti também, que são ótimos profissionais, que sempre nos auxiliaram a fazer esse projeto e também a desenvolver esses trabalhos, que é tão importante que eles continuam atuando aqui na Prefeitura. É isso. Muito obrigado. André, Daniel, muito obrigado. Bom dia para vocês. A gente que agradece. Uma produção da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade de São Paulo.